A paz do Senhor Jesus a todos os irmãos. Eu queria comentar com vocês antes de eu fazer a oração, neste momento, mas a oração da tarde, né? A oração das 18 horas. Eu queria comentar com vocês que esta noite eu tive um sonho que me deixou assim, um pouco, tanto como um pouco perturbada. Bom, o sonho é o seguinte: eu sonhei que eu estava numa cidade e havia bastante pessoas e, infelizmente, né, houve ali naquele dia, naquela hora, né, alguma catástrofe de míssil que caía, né, dos aviões. Primeiro, eu senti que era a mão de Deus, porque o céu se escureceu. Ele escureceu de uma forma muito grande e era uma faixa muito grande do céu que se escurecia. E o que vinha no meu coração era que Deus estava irado, né? Havia como se Deus estivesse cobrando da humanidade alguma coisa. E naquele momento eu contemplava aquela nuvem escura e ela ultrapassava de um lado ao outro, né? Ou seja, do leste para o oeste, né? E ela ultrapassava aquela nuvem escura. E quando de repente eu contemplei muitos aviões, mas eram muitos aviões, era esses aviões que faz a acrobacia, uns aviões diferentes, não era de passageiro não. Era, eu creio que é do exército, né? Muitos aviões. E eles jogavam mísseis, né? Jogavam bombas. E eu via na hora que caíam as bombas assim, e ia matando as pessoas, você saía só fumaça, via muito grito. E eu procurava esconder. E eu lembro que tinha um local que eu tentava ficar na parede por ser de cimento. Eu encostava e no lugar que eu estava eu falava para as outras pessoas, que as pessoas tivessem, que encostassem um lugar, procurassem um lugar de segurança. E naquele momento eu contemplei um helicóptero, né? Esse helicóptero estava me encarando, me olhando, né? O cara que estava lá era um cara claro, meio calvo, meio careca, e ele me olhava meio forte, branco, e ele me olhava e do lado dele tinha uma pessoa, mas ele estava com aqueles equipamentos de helicóptero, né? Ele estava ali como se ele estivesse pilotando, né, aquele helicóptero, e ele me olhava assim, ficava me encarando, e eu pensava comigo assim, não tem jeito, porque ele consegue detectar todas as pessoas que estão aqui embaixo e ele vai mandar, né, a outra pessoa vir com míssil para jogar. E eu fiquei ali, quando ele ficou me encarando, eu fiquei muito preocupada na hora e acabei acordando. E eu queria que despertar você que acha que está tudo bem. Nosso Brasil está entrando num colapso. Nós vamos aí mais para frente estar falando mais com detalhes para você. E a situação, né, conforme eu já disse, o cerco está fechando. E os profetas de Deus têm avisado e têm falado sobre nas questões de acontecer alguma coisa, nas questões de haver, né, muitas mortes no Brasil nesse ano de 2025, e a gente tem que orar, tem que buscar a Deus, porque o cerco está fechando e Deus tem mostrado e tem falado, né, os corações, e a gente tem visto que Jesus tem tirado máscara de muitas pessoas. E por isso eu vim aqui para dizer para você, para usar como um despertamento. Nós moramos aqui nessa região de Parque Mambucaba, e aqui mesmo já foi falado sobre enchente. Esses dias estava fazendo uma pesquisa sobre o nome Mambucaba, e eu vi, né, que é lugar do mar, terra do mar, né, a palavra Mambucaba. E eu já tinha feito também o Parque Perequê, no caso Perequê só, né, que significa terra podre. Terra podre porque era mangue. Então, tudo tem a lógica, né? E eu queria, assim, despertar o pessoal da região e também dizer para você que é bíblico, né? A Bíblia fala que no final dos tempos o mar, né, ia tomar o seu lugar, né? Tomar o seu lugar. Então, se há bilhões de anos, né? Há milhões de anos atrás, ou centenas de anos atrás, se isso aqui era um mar, aonde nós vivemos, então nós bem sabemos que Deus pode fazer conforme Ele tem permitido na China e muitos outros lugares. Ele pode permitir aqui na nossa região, para que essa água ela venha submerger aqui a nossa região. E aqui tem muita casa, né? E temos aí uma pessoa que teve um despertamento também nas questões aí
da madeiraria, que nós temos aqui uma grande madeireria, né, que mexe lá com as suas madeiras, e naquela enchente muitas pessoas se salvavam segurando nas madeiras, que eram as pessoas, algumas pessoas do local, né, que aqui não é uma cidade ainda, mas é um local, é um despertamento que Deus tem dado, né, falando sobre a volta dele. Então, nós sabemos que Jesus está voltando. Talvez Jesus, para quem morre hoje, Jesus está voltando para ele hoje. Às vezes a pessoa pode até viver, pode até superar muitas coisas, pode até estar viajando, estar em outro lugar, pode, né, demorar para morrer, mas e para muitas pessoas, quando a pessoa parte, a pessoa morre, a pessoa está, na verdade, está, né, sendo levada por Deus. Então Deus, a vida e a morte pertencem a Deus, né? Quando o Senhor Jesus ressuscitou, ele foi lá no inferno, pegou a chave da vida na mão de Satanás. Que antigamente as pessoas morriam, né? E eram guerras, muitas guerras, todos morriam, muitas pessoas morriam. E depois que Jesus, né, ele deu o brado na cruz do Calvário, que ele foi lá no inferno e pegou a chave, então a morte foi presa. Por isso, o domínio da morte está nas mãos de Jesus. Se Jesus decretar que a pessoa vai morrer, a pessoa morre mesmo, porque se Deus permitir, né, com a permissão dele, a morte não faz nada se Deus não permitir. Então eu queria dizer para você sobre isso, que muito tem me preocupado, porque muitas pessoas, né, diz a Bíblia que muitos fazem festa, casam e se davam em casamento, né? Diz o versículo que todos andam, né? Hoje nós vemos aí as pessoas pulando carnaval, fazendo festa, fazendo churrasco, tomando cerveja, indo para barzinho. Ninguém está preocupado com a vida em relação à morte. E nós somos eternos. Hoje de manhã eu estava falando sobre isso. Nós somos eternos. Vamos prestar conta um dia para Deus da nossa vida. E muitas pessoas, né, não estão levando a sério, né? Acham que vão ficar para semente, né? Pensam que não vão morrer. E eu vim aqui para dizer para você, esse despertamento não foi o primeiro, tá? Deus já me deu outros despertamentos e eu não comentei, não falei sobre os despertamentos. Deus já tinha me mostrado já algo parecido, semelhante com esse sonho que Deus me deu dos mísseis caindo aqui na nossa região. Esse sonho que eu tive essa madrugada não foi na nossa cidade, foi em Barra Mansa, mas eu já tive aqui na nossa região também. E eu queria dizer para você que Jesus, ele está voltando. E é preciso você se despertar, se levantar, se colocar na presença de Deus. Porque vai chegar a hora que não vai ter mais saída. Não adianta você correr para um lado, para o outro, porque você não vai ter tempo de conserto. Você não vai ter tempo de consertar a tua vida no meio da tribulação. Se começar uma guerra aí de uma hora para outra e começar os aviões a abrangir, jogando bomba no céu, você vai ficar tão apavorado e preocupado em se esconder que você não vai ter tempo de orar, vai ter tempo de se consertar com Deus. Então a morte, ela pode vir de surpresa, não somente assim, né, por míssil, mas pode vir também, né, na sua vida, em um acidente, uma doença, e às vezes ela pode te pegar de surpresa. Então para isso é preciso estar bem com Deus, é preciso você estar na posição com Deus. Eu ia orar aqui, nem vai dar tempo de orar nesse vídeo, eu vou terminar de falar e vou orar no outro próximo, tá? Mas eu vou postar isso aqui para vocês porque serve um despertamento, uma revelação que Deus me deu, eu não posso ficar calada. O Senhor me revelava também as crianças, algo está para acontecer com as crianças. Nós devemos orar em favor dos nossos filhos e cuidar dos nossos filhos, tá? Na área espiritual, ensine seu filho a orar, seu neto a orar, ensine seu filho a temer a Deus, a obedecer a Deus, porque eu não sei se vai acontecer agora, mas eu só sei que Deus tem me dado alguns despertamentos em relação a crianças. Eu não sei se é alguma enfermidade, ou se é alguma coisa vindo do governo, ou se é moça sendo resgatada, né, separada, né? Algumas mocinhas aí de 8 a 10 anos, 12, são separadas. Deus me mostrava assim, eles levando crianças, né? E eu tive aí alguns despertamentos, e na íntegra eu também tive em visão mesmo, né? Crianças na gaiola,
presa, sendo transportada. Então eu peço a você que ore em favor das crianças.